Queridos, a paz do Senhor, graças a Deus por esta noite, mais um momento de palestra e nós estamos já nos aproximando para a finalização do nosso evento da Semana Teológica e nós tínhamos inicialmente colocado a nossa palestra na quarta-feira e a palestra da missionária Vandira hoje. No entanto, foi em função de uma agenda sua, de um choque de datas, que ela solicitou a permuta, né? E como eu estou aqui todos os dias com os irmãos, então a gente conseguiu fazer assim. Por isso que hoje ficou a nossa palestra com o tema Os pregadores dizem, mas a Bíblia não diz. Os irmãos estão preparados? Amém? Vocês não vão ficar com raiva de mim, não? É. Qualquer coisa, a culpa é do pastor. Porque foi ele que autorizou. Na verdade, irmãos, quando nós sugerimos coisas que a Bíblia não diz, os pregadores dizem, mas a Bíblia não diz, nós não pensamos só nos pregadores, porque muitas vezes nós mesmos, cristãos comuns, que não têm oportunidade no púlpito, também falamos, não é, irmão Isaac? E aí nós vamos passar um pente fino aí hoje em algumas dessas situações. São muitas. Eu estava enumerando, eu consegui listar mais de 40, mas aí não ia dar tempo de comentar cada uma delas. Então nós fizemos uma seleção, tá bom? Inclusive, tem algumas que surgiram depois que nós elaboramos a apostila, mas aí a maioria delas está no texto que os irmãos puderam baixar o PDF. Então, eu vou começar fazendo a leitura de 2 versículos da Palavra de Deus, tá bom? É o texto de Hebreus 10:16 e depois 2 Pedro 3:18. 2 Pedro 3:18, nós sabemos de cor. Antes, crescei. Olha aí. Então, nós sabemos essa parte de cor, né? Antes, crescei na graça e no conhecimento. Então, eu destaquei as duas palavras, a palavra graça e a palavra conhecimento. O crente ele deve ter as duas coisas. A graça no sentido do vigor espiritual, da vida espiritual, da prática espiritual cristã. O termo que aparece aí no grego é charis, né? Que pode ter o sentido realmente da graça de Deus, que nos salva, que nos transforma e que nos faz crescer. Agora, ele não disse só graça, ele disse também conhecimento. E o termo grego para conhecimento aí é o termo gnosis mesmo, que é um termo relacionado à inteligência, ao conhecimento, ao saber, ao raciocínio. Então ele está dizendo, vocês devem crescer na graça, mas também devem crescer no conhecimento, na informação, na teologia, no estudo. Veja então que é uma recomendação da palavra de Deus. O versículo de cima de Hebreus 10:16, ele fala assim: este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Ele está reproduzindo aqui o profeta Ezequiel, né, o escritor aos Hebreus. E qual é o concerto?
Qual é a aliança que ele fará? Porei as minhas leis em seu e as escreverei em seus entendimentos. Olha aí. Então eu destaquei as duas palavras, coração e entendimento. E achei interessante porque o pastor Antônio Gilberto, ele fez uma... Deu erro aqui. Pronto. E fez uma observação interessante sobre isso. Por que no coração e no entendimento? Por quê? Aí ele diz, no coração para ser amada. Por que que a Bíblia deve estar no nosso coração? Aí diz, para ser amada. E por que deve estar no nosso entendimento? Para ser estudada. Pronto. Então, a recomendação dos dois. E eu complemento sempre essa observação com outra. Quem ama sem entender pode ser enganado. E quem entende sem amar pode ser condenado. A pessoa diz, eu amo, mas não entendeu. Alguém pode chegar e enganar ela. Ela não está entendendo, está só amando, está só no sentimento. Quem entende sem amar pode ser condenado. Por quê? Porque pode dizer, eu entendi tudo, mas não quero. E aí, no final, condenação. Então, tem que ter as duas coisas, o amor e o entendimento. O coração e o entendimento. Agora, irmãos, eu vou fazer uma síntese de algumas coisas que foram vistas até aqui durante a nossa semana teológica, para entrar nos erros. Então, a primeira síntese que eu faço é esta, dos 3 desafios da hermenêutica. Hermenêutica é a arte de interpretar, a interpretação bíblica. E quais são esses 3 desafios? Tem mais, mas destaquei 3 que nós vimos durante esta semana. O linguístico, o cultural e o temporal. Por quê? Porque a Bíblia, ela foi escrita em uma língua diferente da nossa. Então, o nosso primeiro desafio é o linguístico. Ela foi escrita em hebraico, aramaico e grego. O outro desafio, desafio cultural. A Bíblia foi escrita em uma cultura diferente. A cultura judaica, grega e romana. Ou seja, precisamos nos apropriar do conhecimento cultural desses povos para entender algumas expressões que estão lá. Nós vamos ver isso como exemplos na frente. E o terceiro desafio é o desafio temporal. A Bíblia foi escrita em um tempo diferente do nosso. Eu coloquei aí, pelo menos 2000 anos atrás. Se nós pensarmos somente no Novo Testamento. Se pensar no Antigo, aí coloque aí mais 1.400 anos para trás. Deu 3.400 anos, né? Arredonda aí para 3.500 anos. A Bíblia toda, então, desde o seu início. Uma vez que o texto de Gênesis, ele é atribuído a data a Moisés por volta de 1.400 anos antes de Cristo. Então, é preciso vencer esses 3 desafios para a compreensão do texto sagrado. Alguns exemplos do desafio linguístico eu trago aí para os irmãos. Gênesis, eu coloquei trocadilho porque a Bíblia tem algumas expressões que são trocadilho e quando nós não temos consciência disso, a gente fica sem entender por quê. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Jeremias 1, 11 e 12. O que vês, Jeremias? Aí ele diz como? Uma vara de amendoeira. Foi aí a resposta de Deus para ele. Vistes bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Aí você olha para esse texto e pergunta assim, o que é que tem a ver uma vara de amendoeira com Deus
velar sobre a sua palavra. Eu vou dizer para você, nada, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí você pergunta, então por que está lá assim? Você já se deu conta disso? É exatamente o trocadilho. Olhe, a palavra aí, a referência de Jeremias. Shaquede e Shacade. Por quê? Porque Shaquede é a palavra hebraica para amendoeira. E Shacade é a palavra hebraica para velar, cuidar. Então, Deus fez um trocadilho. Tu viste Shaquede e eu Shacade. Compreenderam agora? O assunto em si, ele não tem ligação um com o outro, mas ele usou um trocadilho para passar uma mensagem. Olha esse caso de Oséias, Oséias 2 e 16. Ele diz lá, naqueles dias me chamarás marido e não mais Baal. Assim, o que é que tem a ver marido e Baal? Porque Baal é um deus e marido é marido, né? Esposo. Ele fez novamente um trocadilho, porque a palavra hebraica para marido é ish, como está ali. E para Baal é Bali. Então ele diz: me chamarás ish e não Bali. Mais um trocadilho. E talvez o mais famoso de todos seja esse de Jesus no diálogo com Pedro. Porque Jesus disse como para ele: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja. A nossa tradução, né? Aí você vai para o grego, aí ele diz: tu és Petros, e sobre esta Petra. Então ele não disse e sobre Petros, mas disse sobre Petra. Então foi um trocadilho também que Jesus usou. E os católicos não entenderam, né? E tem muito evangélico que também não entendeu. Vamos para frente. Desafio da cultura, dos costumes. Eu trago também um exemplo interessante sobre isso, porque Jesus, quando estava com os seus discípulos e iria organizar a ceia, a última ceia, a Páscoa, que ele ia celebrar com eles, Jesus disse: vocês vão preparar, e quando forem preparar, vocês vão procurar um homem com um cântaro, não é? Aí você olha para a cultura e verifica que um homem não conduzia cântaro. Quem levava o cântaro eram as mulheres. Então, os comentaristas bíblicos, inclusive, colocam que talvez ali fosse o quê? Uma senha de Jesus. Para vocês saberem exatamente qual é o local, não vai ter uma mulher, vai ter um homem com um cântaro. O outro exemplo de cultura, Ruth. Todos nós conhecemos a história de Ruth. Por que Ruth chega para Noemi e diz: deixa-me rabiscar espigas no campo de Boaz, e ela permite? O que era isso? Era uma prática que foi ordenada por Deus para os judeus, para os hebreus, de que quando eles fossem fazer a colheita, aquilo que caísse no campo, eles não deveriam apanhar, deveriam deixar. Por quê? Era para o estrangeiro, era para o pobre. Então, quando ela diz, deixe-me rabiscar espigas, quer dizer, eu vou fazer aquilo que me compete agora, porque eu estou nessa condição. Inclusive, eram as duas condições, né? Tanto era estrangeira, quanto era pobre. O que mais? A remissão. Porque ela diz para ele, para Boaz, tu és o remidor. Aí ele diz, mas tem um antes de mim. Porque a lei dizia isto, que se a mulher ficasse viúva, então era o seu irmão ou o parente mais próximo quem deveria assumi-la. E aí Boaz diz, eu posso, mas se o que estiver na frente
existir. E assim acontece. E a questão do sapato, que também foi mencionada aqui, né? Quando eles fizeram o acordo, aí eles tiraram o sapato. O remidor que desistiu, né? Ele teve que tirar o sapato dele e entregar para Boaz. Mas que história é essa? Que costume é esse? Era o costume daquela cultura, porque foi estabelecido assim. Então nós precisamos também enfrentar o desafio cultural. E o último desafio que eu faço referência é o desafio temporal. A Bíblia foi escrita em um tempo também diferente do nosso. E nós comentávamos algo interessante já hoje sobre a questão escatológica, porque o apóstolo Paulo diz nesse texto, nessa referência de 1 aos Tessalonicenses 4:17. Porque no 16 ele diz: o Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus e tal. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados, arrebatados, e assim estaremos sempre com o Senhor. Veja, o apóstolo Paulo está dizendo assim: depois nós. Ele está se incluindo ali. Mas Paulo não está vivo. E aí? Vai se cumprir essa história aí? Essa expressão? Não vai se cumprir, porque Paulo não está vivo. Mas o seu entendimento, a sua compreensão naquele momento é que Cristo voltaria enquanto ele ainda estivesse em vida. Por isso ele escreveu assim. Eu lembro que quando eu comecei a ler a Bíblia, ainda na minha infância, eu me deparava com aqueles versículos dos livros históricos, especialmente os reis, né? Samuel e Reis. E aí ele dizia, até o dia de hoje. Não tem um monte de versículo assim? Até o dia de hoje. Aí eu ficava dizendo, será que é até hoje mesmo? Não, é até o dia de hoje que foi escrito. Aquilo que foi escrito, naquele momento em que foi escrito. Então nós temos que enfrentar o desafio também temporal. E eu trouxe 2 exemplos ainda para os irmãos com relação à cultura, ao tempo, e aqui ao tempo pensando na questão de relógio mesmo. Porque quando nós estamos lendo nos evangelhos, Jesus anda sobre o mar. Você lembra que hora foi isso? Ele diz na 4ª vigília da noite. A 4ª vigília da noite é qual? Aí é onde está a referência. Aí, né? Precisa-se de uma tabela para identificar. A primeira vigília, de 18 às 21. Segunda vigília, 21 a 24. Terceira vigília, 24 a 3 da manhã. E a 4ª vigília, de 3 horas da madrugada até às 6. Então, Jesus andou ali sobre o mar. Inclusive, eles acharam que era um fantasma, né? Foi exatamente nesse momento, nesse período da escuridão da madrugada. Outro exemplo, outra referência. Sobre a morte de Jesus. Ele diz, desde a hora 6ª até a hora 9ª, houve trevas sobre a terra. Lembra? Então, de que horas foi isso? Aí você vai para a tabela e ela vai lhe dar. Observe aí, ó. A primeira hora, a segunda, a terceira. Portanto, 6ª hora, de 11 a meio-dia, e a 9ª hora, 14 às 15. Então, foi entre meio-dia e 3 horas da tarde. A hora que Jesus expirou, 15 horas. Foi exatamente nesse momento. Agora, querido, se você ficar com o texto limpo e seco da Bíblia que você tem, você vai aprender essas coisas, você vai saber disso aí,
Não. Inclusive, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Nem o Espírito Santo vai revelar. Vai não. E por que ele não vai fazer isso? Porque ele já deixou as ferramentas disponíveis. Quem diz que só vai falar por revelação é o preguiçoso. Amém? Só o irmão Maurício concordou. Amém? Vamos então para frente. 5 classes de erros. Nós falamos então sobre os erros. Vamos falar sobre os erros. Eu selecionei 5 classes para comentarmos hoje aqui. Então, existem erros que nós cometemos e os pregadores cometem, que são erros classificados como proverbiais. Os outros são tradicionais, erros de palavras, erros de epígrafe e erros de interpretação. Os piores são os de interpretação. E eu deixei por último, exatamente. Então, começando com os erros proverbiais. Olha aí. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Onde é que está isso na Bíblia? Onde é que a Bíblia diz isso, não é? A Bíblia não diz em lugar algum. Mas tem, queridos, algumas passagens bíblicas que são parecidas, que são próximas dos provérbios. Por isso que muita gente confunde. É o caso aqui do Salmo 91, versículo 7. 1000 cairão e 10.000, mas tu não serás atingido. Aí diz, então caía do homem e o levantar de Deus. Não, o texto não disse isso. Outro erro proverbial. O pouco com Deus é muito, o muito sem Deus é nada. Como diz a Bíblia. Não, a Bíblia não diz. O mais parecido disso é Provérbios 15 e 16. Tá fácil aí, Gabriel? O texto bíblico, Provérbios 15 e 16. Quando você olha para o texto, aí você tem uma ideia do provérbio. Quem é que acha mais rápido que Gabriel? Não, não é esse não. Isso. Pronto. Então observe. Melhor é o pouco com o temor do Senhor, do que ter um grande tesouro, mas com ele a inquietação. Não é? Então, você olha para o... então encaixou. O pouco com Deus é muito. E o muito sem Deus não é nada. Mas a Bíblia não está dizendo assim. E mais um caso, né? O caso lá de baixo. Fazer o bem sem olhar a quem. Esse também é um famoso, mas não está na Bíblia. O mais parecido disso é Gálatas 6 e 9. Coloque aí. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Então, o versículo de Gálatas, ok. Mas fazer o bem sem olhar a quem? Não. Prosseguindo, ainda com mais 3 exemplos de erros proverbiais, nós temos: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Eu poderia até dizer assim, Jesus falou isso com outras palavras. Mas aí a espada tinha que ser de ferro, né? Como é que está lá? Jesus disse, mete no seu lugar a tua espada, porque todos que lançarem mão da espada, a espada morrerão. É assim que Jesus falou. Mais um, Deus ajuda
quem cedo madruga. Está na Bíblia não esse? Mas devia estar, né? Porque tem tanta gente preguiçosa aí, pastor. Mas tem aquele versículo que nós sabemos de cor também, inclusive a referência, né? Que é 6:6 em Provérbios. Vai ter com ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio. Então, não tem esse, mas tem o de Provérbios que ajuda muito a quem é preguiçoso. Inclusive, Provérbios tem muitos versículos que aludem a essa condição. Tem um até bem radical, que ele diz que o preguiçoso diz que não vai sair porque tem um leão na rua, né? Vou ser devorado, olha. Aí veio um provérbio popular, que diz que nós vamos trabalhar para matar um leão por dia. Olha aí, preguiçoso. Vai matar um leão por dia? E mais um, a outra, referente a outro exemplo. Ah, esse aqui está nos hinos. Olha, não cai uma folha da árvore se Deus não deixar. A gente canta, né? Não tem problema cantar, não, irmãos. Não tem problema. Porque, de acordo com a palavra de Deus, Deus tem o controle sobre todas as coisas. Então está correta a frase. Errado está em dizer que está na Bíblia. Não está. E muita gente deve ter se surpreendido com essa, né? Achando que está na Bíblia, mas não está. Coloque aí, grande, Gabriel. Ezequiel 17:24, que é o mais próximo que nós podemos identificar. Eu procurei um versículo que se aproximasse o máximo disso aí. Mas o único que nós temos é esse. Olha, assim saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta e elevei a árvore baixa. Sequei a árvore verde e fiz reverdecer a árvore seca. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Mas não cai uma folha da árvore, não está na Bíblia. Amém? Vencemos aí os casos dos erros proverbiais. Vamos agora para os erros que eu chamo de erros tradicionais. Tradicionais porque dá tradição, tá bom? Vem da tradição. A fruta que Adão e Eva comeram no Éden foi uma. Olha o povo com medo de dizer, de errar. Eu estou querendo que você cite a frase. A Bíblia não diz, irmãos, então nós não sabemos que frase, que fruta era aquela. Não dá o nome da fruta, né? Nem dá o nome da árvore. Tinha um filósofo brasileiro que era teólogo também, católico, chamado Rubem Alves. Um homem muito inteligente. E certa vez Rubem Alves foi no programa de Jô Soares ser entrevistado, e ele escreveu um livro e estava lançando o livro lá no programa de Jô. E na capa do livro dele estava a foto de uma fruta chamada caqui. Quem conhece o caqui? Pronto, era aquela foto que estava. E aí, Jô perguntou a Rubem Alves, por que você colocou a foto de um caqui na capa do seu livro? Aí ele disse, porque foi a fruta lá do Jardim do Éden. Aí ele disse, mas como assim foi a fruta? Não foi uma maçã, não? Aí ele disse, não foi uma maçã, não. Nunca poderia ter sido uma maçã. Aí ele disse, por que não? Ele disse, porque a maçã é uma fruta que quando você vai comer ela reclama. Quem consegue comer uma maçã sem fazer barulho? Ela reclama. Inclusive, se você quiser
diminuir a força dos dentes, você tem que pegar um canivete. Aí ele disse, nunca poderia ser uma maçã, porque o ato de comer uma maçã, toda a vida é um estupro. Isso foi Rubem Alves falando, né? Aí ele disse, mas o caqui não. O caqui, quando você olha para ele, ele está dizendo, me coma. Esse foi uma brincadeira, foi uma brincadeira que Rubem Alves disse no programa, né? Na verdade, ele não estava afirmando que foi um caqui. Ele estava trazendo a evidência de que a Bíblia não diz que fruta era esta. Ok? Mais um. Foram 3 os magos que vieram adorar o menino Jesus. Não. A gente faz até as peças, né? Representa no período natalino, mas não, a Bíblia não diz que foram 3. Agora, a tradição, ela diz que foi 3 e dá até o nome deles, não é? Baltazar, o egípcio, Melquior, o hindu e Gaspar, o grego. E a gente encontra uma descrição bem detalhada deles no romance de Will Wallace, um romancista americano, no livro chamado Ben-Hur. É um texto realmente muito belíssimo e ele tem uma criatividade enorme para descrever cada um dos magos, não é? Mas isso é só tradição, a Bíblia não diz. Vamos mais. Satanás regia um coral celestial antes da queda. Quem já ouviu essa história? Ele era um maestro, era músico, maestro do céu. Não, a Bíblia não diz isso. O máximo que diz é esse texto aí, ó. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti, no dia em que foste criado, foram preparados. Texto de Ezequiel 28:13. Outro que nós comentamos, já foi comentado aqui pelos palestrantes. Jesus é a rosa de Saron. Não. Quem disse isso foi Esdras Carneiro, numa das músicas dele, não foi? Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Mas é ele que está falando. Tem o hino da harpa, né, que também faz menção. Agora, quando você vai para o texto de Cantares, você vê que é um diálogo entre o esposo e a esposa. É o esposo falando e a esposa falando. Está no formato de um jogral, que é uma poesia, o livro de Cantares de Salomão, poesia hebraica. E na hora desta fala, quem está falando é a esposa. Ela quem está dizendo, eu sou a rosa de Saron. Olha mais um. O gigante Golias foi morto pela pedra que Davi atirou com a sua funda. Agora isso, quem afirma essas coisas é quem não lê a Bíblia, é quem só ouve. Porque se você lê os 2 versículos, coloca, Gabriel, se você lê os 2 versículos que está aí, o 50 e o 51, ele vai mostrar bem direitinho como foi, ó. Com uma funda e com uma pedra, feriu o filisteu e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Se ficar só até aí você podia dizer, foi com a funda que ele matou. Agora olha o versículo seguinte. Correu Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu, tomou a sua espada e tirou-a da bainha e o matou e lhe cortou com ela a cabeça. Ok? Pronto. Então, resolvemos agora mais uma sequência que são dos erros tradicionais. Agora nós vamos para os erros de palavras. Outra classificação. Deus é Deus de já. Quem já ouviu essa expressão? Quer dizer, ele vai resolver o seu problema hoje, porque ele é o Deus de já. E o texto bíblico é esse de Salmo 68 e o versículo 4. Agora,
Isso só está na minha Bíblia. A não ser que alguém tenha uma Bíblia mais antiga do que a minha tradução. Porque se for a corrigida de 95 para frente, já não tem mais. Agora a minha, como é anterior, aí vem com já. O seu nome é já. Mas não é esse o caso, irmão. Por quê? Porque o termo é uma abreviação do tetragrama YHWH, que é o tetragrama para o nome impronunciável de Deus. Aí eles fizeram a abreviação IA, o Y, o A e o H, IA. Quando veio para a Bíblia, para a tradução na língua portuguesa, aí colocaram já. Mas no final das contas, ele está apenas dizendo: o seu nome é Jeová. Amém? Outro exemplo. Satanás era anjo de luz. Também está errado, ele não era. O que nós temos é esse texto de 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Vamos lá, Gabriel. Está dizendo que ele se transfigura, ele se transforma em anjo de luz, mas não é. Olha aí, não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, mas ele não é um anjo de luz, e não era um anjo de luz. E a Vulgata, que é a tradução latina, né, feita por Jerônimo, ali no finalzinho do período patrístico, início da Idade Média, ele traduziu, ficou famoso dessa tradução, e a expressão latina que apareceu para filho da alva foi essa, lux ferre, e quando você junta fica Lucifer. Lux ferre quer dizer filho da alva, ou anjo de luz, mas a Bíblia não apresenta. Mais uma curiosidade para você, a palavra Lúcifer não está na Bíblia. Foi uma tradução latina para essa referência bíblica aí, de Isaías 14, 12. Mais uma, Deus vela para cumprir com a sua palavra. Aqui é um erro de palavras no sentido de trocar a ordem. O versículo não está dizendo assim. O versículo está dizendo que Deus vela sobre a sua palavra para a cumprir. Porque se fosse Deus vela para cumprir, seria mais ou menos assim. Já que eu falei, agora eu vou ter que cumprir. Tem como pensar em Deus desse jeito, irmãos? Estou mexendo na onisciência dele, não é? Não. Ele vela sobre a sua palavra, ou seja, ele sabe o que diz, porque sabe o que cumprirá. E finalmente, as vestes de João Batista eram de pele de camelo. Só um acento resolve. Não, não era de pele de camelo. Eram feitas de pelo de camelo, tecidos de camelo. Só o acento circunflexo resolveu o problema. Vencemos, então, o exemplo dos erros de palavras. Até agora está tranquilo, irmãos? Eu vou deixar vocês tranquilos por enquanto. Retomando, nós vamos agora para os erros de epígrafe. São aquelas palavras que ficam no título da passagem bíblica. Nós costumamos dizer assim, que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus, mas as epígrafes não são. Tem gente que ainda acha que a epígrafe é inspirada. Não é, irmãos. A epígrafe são aqueles títulos dos assuntos, são colocados pelos editores das Bíblias. Inclusive, muda-se, de acordo com a edição da Bíblia, se muda a epígrafe.
Então é importante ter o cuidado, porque aquela epígrafe, aquele título, ele não faz parte do texto canônico, do texto sagrado. É apenas uma edição, uma forma que as Bíblias tentam para colocar a divisão dos assuntos. E aqui vale a pena fazer menção também ao fato de que os números dos capítulos e dos versículos da Bíblia, eles também não são inspirados. Então, quando a gente diz assim, Jesus lá em Nazaré, Lucas 4,18, né? Abriu o livro do capítulo 61 do profeta Isaías. Não tinha capítulo nem versículo. Ele abriu, é tanto que o texto bíblico diz, ele abriu onde estava escrito no profeta Isaías, o Espírito do Senhor é sobre mim e tal. Achou o lugar onde estava escrito, né, no profeta Isaías. Então, as epígrafes, os capítulos, os versículos, foram algo colocado, foram coisas colocadas posteriormente, até para uma melhor localização. Você precisa localizar um texto. Se você tem o número, fica mais fácil. É capítulo tal, versículo tal. Então, nós vamos para esses erros de epígrafe. Primeiro que eu trago eram 10 os talentos, né? Diz assim, a parábola dos 10 talentos. Você sabia que não são 10? Não são 10 talentos. Ele podia até colocar assim, a parábola dos 8 talentos e a parábola dos 15 talentos, mas 10 não. Por quê? Porque ali na parábola, ele coloca que o dono da propriedade entregou, né, 5 para um, né? E ele granjeou mais 5. Somou quanto? Para um outro ele entregou 2 e ele multiplicou por mais 2. Somou quanto? 14. Aí entregou um que enterrou, né? Então somou aquele que enterrou 15. Então você podia ter dito 8, que foram os que ele entregou, ou 15, que é a soma total. Mas na epígrafe está lá, a parábola dos 10 talentos. Então esse é o problema de confiar na epígrafe. No capítulo 24 de Mateus, a epígrafe diz, o sermão continua a grande tribulação. Só que quando você vai ler o texto está falando de várias coisas. Ele fala da grande tribulação também, mas ele fala da destruição de Jerusalém, ele fala dos sinais da vinda. Então, não é só aquele tema específico. Mais 2 exemplos. Olha esse aqui. O samaritano de Lucas 10 era bom. Que está lá. Parábola do bom samaritano. Ou o bom samaritano. Mas o texto não está dizendo que ele era bom. Ele fez um ato de misericórdia, fez, de compaixão, fez. Mas o texto não está dizendo que ele era bom. Exatamente. Mais um. A parábola do rico e Lázaro. O texto também não diz lá que era uma parábola. Não, esse detalhe aí, ele é controverso, né? Mas é só o fato de que, eu estou apenas enfatizando aqui, que a epígrafe está dizendo o que o texto não está dizendo, só isto, ok? Agora, queridos, a gente sai desses erros, que alguns deles têm problemas, outros são triviais, e vamos para os erros de interpretação. E aí, os erros de interpretação são os mais complicados, porque normalmente eles mexem no sentido real do que o texto está falando.
Eles não consideram essas questões de contexto imediato, o que vem em seguida, o que vem logo antes. Não consideram o contexto remoto, os outros textos bíblicos que falam sobre aquele assunto específico. Não consideram a questão de linguística, de cultura, de história e de tempo. Então, há alguns casos aí. Deixe-me trazer logo. Sim, antes, a frase famosa, né, que está na camiseta. Texto sem contexto vira pretexto. Aí alguém ainda acrescenta, pretexto para heresia. Então, vamos lá. Não devemos julgar. Olha, só o que eu fiz aqui, essa noite, foi julgar. Do início ao fim eu estou julgando. E ele está dizendo, não devemos julgar. É isso que a Bíblia diz? Não. A Bíblia não diz que você não deve julgar. Com base nessa referência de Mateus 7,1, ele está dizendo assim, não julgueis para que não sejais julgados. Ele está fazendo alusão a quê? Aquele caso da pessoa que não tira a trave do seu olho e quer tirar o argueiro do olho do seu irmão. Então não faça isso. Qual moral você tem para fazer o julgamento se você mesmo não está de conformidade com o que está julgando? Então é neste sentido. Mas por outro lado, Jesus diz que devemos sim julgar. Olhe essa referência de João 7:24. Jesus disse que não era para julgar segundo a aparência. Olhe, não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então ele está mandando julgar. Agora, julgar corretamente. E o outro texto é o de 1 Coríntios 14:29. Paulo dando instrução sobre a ordem no culto. Como foi que o apóstolo disse? Falem 2 ou 3 e os outros faz o quê? Mas ele não disse que não era para julgar? Então, os pregadores dizem, mas a Bíblia não diz. Vamos para mais um caso. Eu trouxe um livro interessante, uma indicação. Quem é você para julgar? Esse título, né? Aprendendo a distinguir entre as verdades, as meia-verdades e as mentiras. Como podemos nos precaver do farisaísmo, de um lado, e da credulidade descuidada, de outro? Como saber o que deve ser julgado e como os julgamentos devem ser feitos? É um livro publicado pela CPAD, muito interessante sobre esse tema de julgar. Deus não desiste de você. Esse eu me lembrei logo do irmão Isaac, quando eu achei essa aí. Tem mais de um, eu já escutei umas três músicas que a gente canta, né? E a melodia é bonita, uma delas é de Marquinhos Gomes. Eu gosto das composições dele. Mas eu tenho uma notícia ruim para dar essa noite. É que Deus desiste sim. Deus desiste. Olha aí. Vamos lá para a referência. Vamos lá, está travando aqui. Olha, ele disse assim, ó. Saiu ao encontro de Asa e disse, né? Ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes. E aí, desiste ou não? Eu digo sempre assim, faça o teste. Desista dele. E o outro é o de, coloca a maior aí, de 2 Timóteo 2:12.
Vamos ver esse outro que é conhecido dos irmãos, mas nós não fazemos a ligação. Se sofremos também com ele, reinaremos. E se o negarmos? Desiste ou não desiste? Muito bem. Então, prosseguindo. Você nasceu para vencer. Vixe, eu só trouxe notícia ruim hoje. Você não nasceu para vencer, irmão. Você nasceu para perder. Coloque isso na sua cabeça. Como foi que o salmista disse no Salmo 51? Em iniquidade eu fui, e em pecado minha mãe. Isso é coisa de quem nasceu para vencer? Não. Romanos 5:12. Como por um homem entrou o pecado no mundo, com o pecado a morte, assim a morte passou para todos os homens, por isso que todos pecaram. Isso é coisa de vencedor? Não. Nós nascemos depravados moralmente. Portanto, não tínhamos condições alguma. Agora, Romanos 8:37 tem a notícia boa para nós. Pelas minhas próprias condições, não. Mas em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Não é nem vencedores, né? É mais do que vencedores, porque a vitória não é nossa. A vitória é de Cristo Jesus em nós. Mais uma. Há poder em suas palavras. Decrete. Vocês já escutaram isso? Olhe, teve uma cantora que eu estava no culto, aí ela citou esse versículo aí, ó. Em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Vire para o seu irmão agora e diga: há poder em suas palavras. Isso foi a pregadora, irmão, não sou eu não que estou mandando. Foi a cantora no dia. Vocês não prestaram atenção. Eu disse, eu estava no culto. Eu estava no culto e ela fez isso. Não sou eu que estou fazendo, não, irmãos. Mas alguém disse aí, ó. Olha, irmãos, não há poder em suas palavras, não. Há poder na língua. A língua tem um poder. E Tiago, quando está falando disso, ele está dizendo, vede com um grande bosque, um pequeno fogo incendeia. Por quê? Porque você pode falar mal de alguém, a notícia se espalha, e como é que você desfaz? Não desfaz. Então, o poder da língua, né? Agora, o versículo, irmãos, eu destaquei aí, eu fiz questão de sublinhar. Como é que ele diz? E não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz. Então, o poder está na palavra ou na fé? Na fé. Mas ela usou o versículo para trazer uma informação equivocada. Tá bom? Se fosse em outro espaço, ou a gente conversando ali na esquina, aí eu dizia o nome dela. Fica para a próxima. Olha essa aqui, irmãos. És Deus de perto e não de longe. A gente canta, né? Mas ele é Deus de longe sim, senão nós estaríamos comprometendo a sua onipresença. E o texto de Jeremias 23:23, coloca aí, Gabriel. Jeremias 23:23. O que é que nós temos ali? Uma pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? É uma pergunta que você já sabe da resposta. Então, quando ele diz, sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe, essa pergunta, ele não está querendo saber a resposta, não.
Ele já está dizendo: eu tanto sou Deus de perto, como sou Deus de longe, porque sou onipresente. Não foi assim que o salmista disse no Salmo 139? Se eu pegar as asas da alva, montar nas asas da alva e voar, vou me esconder dele. Se eu descer lá no abismo para me esconder dele, o que é que vai acontecer? Até ali a tua mão me guiará, a tua destra me susterá. Ninguém se esconde de Deus, Deus está em todos os lugares. Vamos mais. Essa aqui foi citada na palestra, né? Também tem música. Ao cheiro das águas, brotará, como planta nova, florescerá, seus ramos. E a cantora lá, né, do Diante do Trono, ela está passando a mensagem de que o homem, o ser humano, vai ter isso. E quando você vai para o texto de Jó, vamos dar uma olhadinha, Jó capítulo 14, versículo 7. Há esperança para quem? Você é uma árvore? Não. Se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. O versículo seguinte, vamos seguindo. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos com uma planta. Mas, morto o homem, é consumido, rendendo o homem o espírito. Então, onde é que ele está? Pronto. Então, não diga que ao cheiro das águas você vai brotar, vai não. Morrendo, vai ser consumido. Não tem jeito aí. Então, só o contexto imediato, esse caso é perfeito para o contexto imediato, né? E a passagem seguinte já resolve o problema. Mas, olha, essa aqui eu vi recentemente no Instagram, um corte. Vou provar a você que Deus não ama todas as pessoas, só ama alguns. Aí colocou lá o texto, né? Amei Jacó e aborreci Esaú. Quando nós vamos para o contexto dessa passagem, ele está falando da nação, ele está falando do povo, mas o que nos chama a atenção para o caso aqui é a expressão amei e aborreci. Isso, irmãos, também é um hebraísmo. Por que um hebraísmo? Se você ler Lucas 14, 26, dê uma olhada nesse, vamos colocar isso. Lucas 14 e 26. Olha o que Jesus disse. Se alguém vir a mim e não aborrecer. Aborrecer aqui, ele traduziu melhorando, mas é odiar. Porque o contrário de amar é odiar. E não aborrecer seu pai, mãe, mulher, filhos e irmãos, e ainda também sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Você precisou odiar a sua própria vida para poder servir a Jesus? Não. É porque o hebraísmo, ele usava essa linguagem quando ele queria preferir algo em detrimento de outro. Aí ele falava amar um e aborrecer o outro. Mas ele não está se referindo a ódio, literalmente. Veja o outro caso, João 12 e 25. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guarda-la para a vida eterna. Agora eu vou ter que odiar a minha própria vida para poder ter a vida eterna? Não. Mas Jesus está se apropriando do hebraísmo, da linguagem, da expressão cultural que eles tinham. Então é nesse mesmo sentido que a profecia de Malaquias está falando e
o apóstolo Paulo está repetindo em Romanos. Amei a Jacó e aborreci a Esaú. Até porque Deus tinha que escolher um dos dois. Ele escolheu Jacó. Aí ele usou a expressão amei. E não escolheu Esaú. Aí usou a expressão aborreci. Ou seja, o contexto e a interpretação correta resolve o problema que foi trazido lá no corte, né, do Instagram. Agora olhe essa. Essa é engraçada. Porque alguém discutindo sobre o ministério pastoral feminino disse: eu vou provar para você que tem pastora na Bíblia, né? Aí usou esse versículo aí, coloca aí. Gênesis 29. Estando ainda falando com elas, veio Raquel com as ovelhas e seu pai. Por quê? Pronto, existe pastora. Quer dizer, o versículo está falando de uma coisa e ele está aplicando a outra coisa. Mas nós aprendemos esta semana que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Ali é profissão, né? Não é profissão secular. Tem nada a ver com ministério. E eu ainda coloquei uma observação que alguém pode usar o termo, o texto de Romanos 16:1 e usa a palavra diáconos para Febe, né? Sendo que o termo grego que está lá para diáconos está apenas no sentido de serviço. Então está só dizendo, ela servia. E usou a expressão diáconos, que no grego significa servir. Não tem nada de ministério diaconal, né? Ou alguma hierarquia que é trazida no ministério da igreja. Vamos mais. Essa também foi trazida na semana. As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, essas coisas estão no céu, né? Não, irmãos. Paulo não está falando sobre isso. Por que não? Porque ele está dizendo que Deus revelou essas coisas. Se você observar, vamos lá. Tem como aumentar essa tela? Veja se tem como aumentar essa. Eu quero mostrar esse detalhe para os irmãos. Não, lá na própria tela. Tá dando para ver, né? Pronto. Olha o que é que o apóstolo está falando. Olha, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder e tal, né? Então ele está falando da sua pregação, a mensagem do Evangelho da salvação. Esse é o assunto do apóstolo. Aí ele diz, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para quem? Para os que o amam. Aí no versículo, agora do outro lado, versículo seguinte, ele fala assim, olha, mas Deus fez o que com essas coisas? Revelou a nós pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque estas coisas é o mistério de Deus que foi revelado, o evangelho da nossa salvação. Então não podemos usar o versículo para dizer que está se referindo às coisas do céu. Não. As do céu não foram reveladas, não. Tá bom? Paulo até disse assim, eu vi, mas não vou dizer para vocês não. Né? Ele disse até que não era lícito falar. Prosseguindo. Olha essa, também é um clássico. Deus falando, os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Não, Deus não disse isso não. Quem está falando isso aí é o salmista, é Davi. É a fala de Davi. Observe aí.
Ó, ele diz assim: não porei coisa má diante dos meus olhos. Versículo anterior. Está vendo aí? Aborreço as ações daqueles que se desviam. Um coração perverso se apartará de mim. Já pensou Deus dizendo? Um coração perverso se apartará de mim? Não, é o salmista quem está falando. Não conhecerei o homem mau. Aí lá na frente, ele diz: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Uma expressão simples para entender isso. Boa companhia. É isso que ele está falando. Vamos mais. Deus não trabalhou no 7º dia da criação. Ele fez tudo só até o dia 6º. Olha, irmãos, o versículo resolve aí. Ó. E havendo Deus acabado no... Tem algum adventista aqui? Eu ia chamar a sua atenção só para essa palavra, no. Quando foi que Deus acabou a criação? No dia 7º. No 7º dia. Então, ele trabalhou no 7º dia. Olha esse outro. A lepra na Bíblia é um símbolo do pecado. Já vi muitos pregadores falar assim. Mas não é. A Bíblia não diz em lugar algum que a lepra é símbolo do pecado. Agora existem textos que se aproximam disso aí. E eu trago esses dois casos. Isaías 1:6, vamos ler esse. Porque quando você está lendo esse versículo, você percebe exatamente como era a condição do leproso. Não é? Vamos lá? Isaías 1:6. Olha como ele diz. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. O leproso estava nessa condição, ele vivia essa condição. E o outro versículo, de Isaías 64:6. Observe este. Ele diz que nós somos como o imundo, e as nossas justiças como o trapo de imundícia. Então, aproxima-se isso aí. Mas a Bíblia não está dizendo que a lepra é um pecado, ou o pecado é a lepra. Mais um caso, o samaritano representa Jesus. Essa é clássica também. Né? Jesus é o bom samaritano. Quando você, olhando o texto, verá que aquele interlocutor chegou para Jesus e perguntou a ele o que é que ele devia fazer para herdar a vida eterna. Aí Jesus disse: você conhece os mandamentos? Aí ele citou, né? Amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, todas as tuas forças, todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Aí Jesus disse assim para ele: pronto, vá lá e faça desse jeito, e você viverá. Aí ele tentou mudar de assunto, continuando no mesmo assunto. Ele disse assim para Jesus: quem é o meu próximo? Aí Jesus disse: vou dizer quem é o seu próximo. Um homem descia, né, de Jerusalém para Jericó. E aí contou a história, e passou o sacerdote, passou o levita, e depois passou o samaritano. O sacerdote e o levita passaram de largo. O samaritano foi quem teve compaixão e ajudou. Quando Jesus terminou de contar, Jesus perguntou a ele: desses três, quem foi o próximo daquele homem? Aí ele disse: foi o samaritano. Aí Jesus disse: então vá lá e faça da mesma forma. Jesus é o samaritano? Não. O samaritano tem que ser eu e você.
Mas a gente canta que Jesus é o bom samaritano, não é? O texto bíblico não está falando isso. Esse também é clássico. Jesus disse: examinai as Escrituras. Mas Jesus não disse isso, irmãos. Observe que tem um S depois de examinai. Então, passa a ser o quê? Um presente do indicativo. Uma constatação. Jesus está dizendo: vocês examinam. Vocês examinam as Escrituras. E por que vocês examinam? Porque cuidam ter nelas a vida eterna. E de fato são elas que testificam de mim. Mas vocês não querem vir a mim para terdes vida. É até um contrassenso que vocês fazem isso, né? Então não está escrito o imperativo. Jesus não falou o imperativo. Examinai as Escrituras. Não. Ele diz: examinais. Vocês examinam. Vou trazer mais um clássico aqui para vocês. O dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. E agora, queridos, para nós caminharmos à conclusão, observe esse caso aqui. 2 Coríntios 13:6. A letra, isto é, o estudo, mata. Porque o texto está dizendo, a letra mata, mas o espírito vivifica. Então não fique com os estudos, não fique com a teologia, não é? O professor Marto conta, inclusive lá no nosso podcast, que ele estava um dia no Templo Central e uma pessoa chegou com essa, né? Estavam discutindo teologia e uma pessoa chegou com essa para ele. Não tem que estudar teologia não, porque a Bíblia diz que a letra mata. Aí ele falou assim: meu irmão, se você está argumentando, usando essa expressão aí que você acabou de dizer, eu não tenho nada para conversar com você. A nossa conversa, ela se encerra aqui. Aí ele disse assim: mas por quê? Qual é a verdadeira explicação desse versículo? Aí o professor Marcos respondeu: se eu lhe der a explicação correta desse versículo, eu vou estar sendo injusto com os irmãos que se matricularam lá na Esteadeb para aprender. Se quiser saber, se matricule. Mas aqui os irmãos não precisam, né, dessa ignorância de Marco, não, né? Ou seja, nós sabemos, nós temos ciência, irmãos, que o texto bíblico, eu quero que você coloque aí, Samuel, esse texto. Olha, ele diz assim, ó, nos fez capazes de ser ministros de um novo, não... Ora, se ele primeiro disse Novo Testamento, é porque a letra aí é o quê? É o Antigo Testamento. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Coloca o versículo seguinte, que esclarece mais ainda. Ó. Olha, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras. O que foi isso? A lei. Então está claro como o sol do meio-dia, que ele está se referindo à lei e não ao estudo, nem ao estudo secular, nem ao estudo teológico. Então, queridos, como eu disse no início da nossa palestra, eu elenquei mais de 40 casos, mas precisei selecionar alguns, senão nós não íamos ter condições de expor tudo isso aqui. E aí eu concluo como comecei, usando a expressão do versículo. Ele disse: farei um concerto com eles depois daqueles dias. Porei as minhas leis em seu e escreverei nos seus entendimentos.
No coração, por quê? Para ser amada. E no entendimento, para ser estudada. Certa vez, um pastor tentando explicar por que as pessoas elas erravam na interpretação dos textos bíblicos, ele usou uma palavra muito forte. Ele disse assim: a Bíblia é a mãe das heresias. Mas quando ele falou isso, eu entendi o que ele quis dizer. Eu achei que ele não devia ter dito dessa forma, porque ligeiramente é uma agressão. Mas o que é que ele estava querendo dizer? Ele estava querendo dizer que todas as heresias que foram criadas foram tiradas da Bíblia isoladamente. Os versículos foram distorcidos, retirados fora dos seus contextos, e aí eles criaram as heresias. Mas a Bíblia, corretamente lida e interpretada, ela é a palavra inspirada de Deus. Ela é a palavra inerrante de Deus. Ela é a palavra infalível de Deus. A Bíblia é a palavra soberana de Deus. A Bíblia é a palavra suprema de Deus. A Bíblia é a palavra atual de Deus. A Bíblia é a palavra eterna de Deus. Portanto, irmãos, amemos esta palavra e estudemos ela também. Amém?